Começando a gravação de novo. Então, o exercício, mostrar que AX escalar X é diferenciável em Rn e calcular o G'. Aqui a solução. Né? A derivada acaba sendo AX mais A transposto X. Bom. E aí, voltando na conversa que eu estava tendo, né? Se L de Rn é linear, a gente pode escrever L de x como sendo B escalar x. B é um vetor fixo. Tá? Qualquer transformação linear de Rn tem essa cara. Né? De fato, e aí, você quer ser um pouco mais preciso, você pega E1 até N, a base canônica do Rn, Lx você pode escrever como L de x1, você pode escrever x como x1 é 1 mais xnn, representação na base canônica do vetor x. Tá? Usando a linearidade, se é x1 é L de E1 mais xnl de En, tá? Que é x escalar L de E1, L de En. Então, o vetor B, que representa a transformação linear, nada mais é do que o vetor formado por aplicar a transformação linear, aplicar essa L, tá certo? Em cada um dos vetores da base canônica. Tá? E mais ainda, seguindo na conversa, se você quer entender quem é cada um desses caras, L de I, né, pensa assim, que eu vou calcula quem é f de x0 mais lambda I. Tá? Isso aqui vai ser, porque f é diferenciável de x0, isso é f de x0 mais L de lambda I mais epsilon de lambda de AI. Tá? E, portanto, né, passa o x0 para lá, divide por lambda, tá certo? F de x0 mais lambda I menos f de x0 sobre lambda é igual a L de AI mais epsilon de lambda I sobre lambda. E aí, se você toma epsilon para zero, o pedaço com o erro vai embora para zero. Esse pedaço aqui é a derivada parcial de f com respeito a xi, né? E aqui, isso aqui é o L de AI. Então, L de AI, né, nada mais é que df dxi, tá certo? Em x0. Tá? L de AI é isso. Então, cada uma aquele vetor B, que representa a derivada, mas é um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, né, de f com respeito a cada uma das coordenadas canônicas do Rn. Né? Você junta isso aqui e diz, olha, eu vou definir o vetor gradiente de f em x0, como sendo exatamente o vetor das derivadas parciais, df de x1 em x0 mais vírgula df de x2 em x0, vírgula df de xn em x0. Tá? Não tem isso aqui não tem nenhuma novidade, isso aqui é cálculo 2 para vocês. Tá? Mas o ponto teórico é que o vetor gradiente é uma coisa que... se eu estou fazendo um cálculo, uma análise no RN, o vetor gradiente é um cara que tem uma referência específica, ele só é a derivada da função f, tá certo? Quando você faz uma identificação com a base canônica. Né? Você tem que... isso aqui não é não é uma descrição... Né? É uma descrição que envolve uma escolha de base. Se eu estiver falando uma outra base, se eu estiver falando em outro sistema de coordenadas, o vetor de derivada já tem uma outra cara. Tá? Bom. Se f é diferenciável em x0, portanto, f' de x0, essa derivada em h, nada mais é que o produto escalar do gradiente de f em x0 com h. E isso aqui já não é tanto dependente de coordenadas. Isso aqui é um número. Né? Pronto. Uma primeira propriedade de derivadas, tá? Essa proposição aqui, fg de Rn é diferenciável em x0. Então, a soma é diferenciável em x0 e a derivada da soma é a soma das derivadas. Fg diferenciável em x, f vezes g, é a derivada do produto. A regra de Leibniz usual, né? Só que lembrando que aqui essa regra de Leibniz, tá? O f e o g são escalares, f' e g' são, né, são transformações lineares, são funções lineares, né? Então você tem que isso aqui tem que interpretar da maneira correta. Tá? E se x0 não é zero, então f sobre g é diferenciável em x0 e f sobre g' é 1 sobre g0 ao quadrado, g f' menos fg', de novo.
interpretando isso da maneira correta. Tá? Então, mais um exercíciozinho para vocês trabalharem os conceitos que a gente está mexendo. Tá? Demonstre a propriedade B. Tá? São 3h34, vamos até 11 minutos, 3h45. Essa demonstração é absolutamente... É uma repetição absolutamente natural do que você faz em dimensão 1. Então, demonstre a propriedade B, vai.
Danado, né? Você é danado, não é possível. Viu? Você tá onde tem osso do frango. Vou jogar fora, não precisa não. Você tá Vamos lá? Demonstrar hairlines para o produto F vezes G em X0 é a partir da definição de diferenciabilidade. F de XZ
F vezes G de x0 mais H, F de x0 mais H, G de x0 mais... Então, isso aqui começa assim, F de x0 mais H, X de x0 mais H. É F mais F' de 0H mais epsilon F de H, que multiplica G de x0 mais G' de x0H mais epsilon G de H. Estou usando o fato que F e G são diferenciáveis em x0. Abrindo esse produto, você ganha F de x0, G de x0, mais G de x0 F' mais F de x0, né? F de x0, G' mais G, F de x0 e H, são os termos que tem H, e mais um termo com epsilon quadrado, mais um termo com quadrático em H, que é bem mais complicado. Esse termo tem, que eu estou chamando de epsilon tilde de H, tem F' de x0H vezes G' de x0H, tá? Tem epsilon F, G de x0 mais G' de x0 mais epsilon GH, mais epsilon G vezes F de x0, etc. Então, você tem esse epsilon vezes todos eles e esse epsilon vezes todos os outros. Tá? Então, esse pedaço aqui, G de x0 F' mais F, G', é claramente linear. Tá? E esse pedaço aqui né, você dividir pela norma de H, ele claramente vai para zero. Você tem H quadrado aqui. Esse aqui vai para zero. Isso aqui é limitado, cancela o H, vai para zero mais rápido que H, então esse aqui ganha, e a mesma coisa do lado de cá. Então, está demonstrada não só a diferenciabilidade, como, né, a carinha da derivada. Perguntas? Bom, bem. Seguindo em frente com o assunto, tá? Agora, até agora eu falei de derivada de funções de Rn em R. Tá? Agora eu vou falar de funções vetoriais, funções de valores vetoriais, então de Rn em Rn. Tá? Então, a adaptação é muito simples, né? Seja ômega, sub de Rn aberto, e f de ômega em Rm, uma função. Tá? Eu vou dizer que f é diferenciável em x0, pertencente a ômega, existem funções L e epsilon x0, de Rn em Rm, tais que f de x0 mais h igual a f de x0 mais LH mais epsilon, com L linear, e o erro epsilon indo para zero mais rápido que a norma de H. E eu denoto essa coisa linear L por F' de x0. Então, até aí não mudei nada, tá? Só observei que a construção, né, da definição de diferenciabilidade para funções de RNR funciona sem mudanças, se eu vou de Rn para Rn. Tá? Primeira observação, se f é diferenciável, se só se cada componente é diferenciável. Isso é trivial. Tá? É trivial demonstrar. E se eu quero, né, exprimir isso aqui em coordenadas, tá certo? O F', né? Só, né, lembra, escolhe a base canônica, né? F é diferenciável, se F é diferenciável em x0, então F' na base canônica vai ser a matriz df de I dxj. df dxj é uma matriz que a primeira linha, o I é a linha e J é a coluna da matriz AJ. Né? Então, df1 dx1, df1 dx2, df1 dx3, até df1 dxn é a primeira linha da matriz, df2 dx1, df2 dx3. Etc. Então, essa matriz de derivadas é uma matriz cujas linhas são os jacobianos, são os gradientes, né, de cada uma das componentes. A matriz, que a gente chama de matriz jacobiana, é uma matriz cujas linhas são, né, os gradientes de cada uma das componentes da função f. Tá?
detalhe, né, é que então essa é uma matriz que tem, né, que são N linhas, até a função de Rn para Rn. A matriz derivada tem N linhas e M colunas. Tá? E, portanto, ela atua, né, se você quiser aplicar ela num vetor, ela atua num vetor em Rn do lado direito e num vetor em Rm no lado esquerdo. Caso especial M igual a N, tá? As funções de Rm em Rn, de Rn em Rn, são, exatamente chama elas de campos tutoriais, tá? E aí, você tem essa matriz, a matriz derivada é uma matriz quadrada, tá? E aí uma matriz quadrada tem invariantes próprios, né? O primeiro o que eu estou chamando, é o determinante dessa matriz derivada. Tá? Então, para cada ponto no espaço, se a função é diferenciável, Rn e Rn, em cada ponto no espaço eu estou definindo um número, que é o determinante da matriz derivada, que se chama jacobiano de f em x. Tá? Esse determinante. Tá? E um outro número interessante, definido para cada ponto no Rn, tá? É o traço dessa matriz, tá? Que a gente chama de divergente de f em x0. São duas expressões envolvendo a primeira derivada da função f, da aplicação f, se quiser, tá? Quando ela é de Rn para Rn, e que vão aparecer, inclusive, quando a gente fizer teoria de integração em várias variáveis. Mas isso aí, então, de novo, isso aqui só introduzindo a terminologia, isso vai voltar depois. Tá? Próxima propriedade de derivadas, agora derivada de funções de Rm em Rm, tá? É a regra da cadeia. Como é que a regra da cadeia opera nesse contexto? Tá? Então, pega ômega sub de Rn aberto, F de ômega em Rm, tá? Regra da cadeia, agora A sub de Rm aberto com F de ômega contido em A. Então, ômega vai em A, ômega em Rn, vai em A, em Rm, vai em Rk. Uma função f, né? E uma função g. Uma função f de ômega em A, uma função g de A em Rk. Tá? Eu estou assumindo que f é diferenciável no ponto x0 e que g é diferenciável no ponto f de x0. Então, g composta com f é diferenciável em x e a derivada, a matriz derivada, g composto com f' em x0, é o produto matricial g' de f de x0 vezes f' de x0. Tá? Só identificando como é que essa coisa vai, lembra? Tá? Se f é uma função de Rn para Rm, tá? A matriz derivada, tá? Tem m linhas e n colunas. M linhas é m por n. A função de Rn para Rm, a matriz derivada é m por n. Então, essa matriz derivada de f é m por n. Essa aqui, né, é k por n. Então, o produto matricial é k, né, por n, que pelo menos está consistente. Eu posso calcular o produto das duas matrizes, porque o número de colunas dessa daqui, da esquerda, é igual ao número de linhas da direita. Tá? Bom, isso aqui é só a gramática, né? Eu posso calcular esse produto. Que a derivada composta é esse produto matricial, é uma outra história. Então, só lembrando que a matriz da composta de duas transformações lineares é o produto matricial das respectivas matrizes, desde que você escolha a base. Você pode escolher qualquer base dos três espaços envolvidos, né? A matriz da composta de duas transformações lineares sempre é o produto matricial das matrizes. Isso no fundo, é a maneira como a álgebra de matrizes é organizada. Tá? Isso aqui digamos assim, em um certo aspecto, é uma das coisas essenciais da álgebra linear de dimensão finita, é exatamente essa formação em vermelho. Tá? Bom, demonstração dessa propriedade é bem simples. Tá?
com um pouquinho de paciência, tá? Demonstração f de x0 mais h, f de x0 mais LH mais y1h. Tá? Chama y0 f de x0, g de y0 mais k é g de y0 mais g de k mais y2k de k. Tá? Então, eu quero estudar a composta, então eu quero saber, quero exprimir g de f de x0 mais h como alguma coisa. Tá? G de f de x0 mais h é g de f de x0, usando a diferenciabilidade de g. Isso é g de f de x0 mais gzão, né? De Lzão de h mais epsilon de h. Tá? Onde epsilon, se você escreve direito quem é esse erro, tá? Isso aqui é g escalar com epsilon 1 mais epsilon 2, escalar L mais epsilon 1. Tá? Então, esse epsilon h, conforme definido aqui, dividido por norma de h, é menor ou igual. Então, usando essa expressão aqui, é menor ou igual. Epsilon, norma de epsilon de h sobre norma de h, o epsilon 1 aqui, tá? Mais norma de epsilon 2 de h de k sobre k, vezes a norma de h, norma de k sobre norma de h. Onde k, o k que está aparecendo aqui, é L de h mais epsilon 1 de h. Tá? Logo, como a norma de k é menor ou igual à norma de h mais epsilon, norma de epsilon h, eu só estou usando o fato que k está aqui para dizer que a norma de k é menor ou igual, que é a constante vezes h mais epsilon de h. Então, epsilon de h sobre h menor ou igual que epsilon h sobre h mais epsilon de k sobre k vezes c mais epsilon de h sobre h. Tá? Junta tudo, tá? E como norma de k vai para zero quando k vai para zero, porque a g é diferenciável, então o resultado segue. Eu construí o erro indo para zero mais rápido que h, tá? E a derivada, que é essa derivada composta aqui, g de L de h é a derivada da composta. Bom, transformação linear, composta de transformações lineares, a matriz dessa composta das transformações lineares é o produto das matrizes derivada de G e L. Tá? Perguntas? Isso aqui é a regra da cadeia de Rm para Rn. De Rn para Rn. Bom. Agora, isso aqui, na verdade, é um leminha. Tá? Pega f de Rn em R, diferenciável, x1, x2, pontos em Rn. Isso aqui é um leminha que é, no fundo, uma generalização óbvia do terano do valor médio para Rn, para funções em Rn. Então, x1, x2 em Rn, existe um x barra, né, no segmento x1 até x2, tal que f de x2 menos f de x1 é o gradiente de f em x barra vezes escalar x2 menos x1. Tá? Isso aqui é uma consequência, se quiser um corolário justamente você vai ver já que isso aqui é justamente um corolário justamente da regra da cadeia. Tá? Por quê? Pega gama de R em Rn como gama de T igual a x1 mais T x2 menos x1. Isso aqui parametriza o segmento de x1 indo de x1 a x2, né? Claro, gama gama de 0 é x1 e gama de 1 é x2. Tá? Essa função é uma função afim, diferenciável em R, tá? E gama linha, a derivada dessa função diferenciável, nada mais é que x2 menos x1. Tá? Isso aqui que é meio óbvio, né? Quem é, digamos assim, se você usar a definição de diferenciabilidade, quem é a derivada desta função específica. Tá?
E, bom, considera G de T F composto com gama. Agora, isso é uma função de R em R, tá? Por quê? Porque F vai de Rn em R, gama vai de R em Rn. Então, essa função, restringe a F a um segmento de reta, tá? Agora é uma função da reta na reta. Tá? Diferenciável. Pela regra da cadeia, né, G é diferenciável, e G' é exatamente o gradiente de F em gama de T, escalar, né, que é a derivada da F em gama de T, escalar a derivada de gama, que é x2 menos x1. Então, G' de T é isso aqui. É gradiente de F em gama de T, escalar x2 menos x1. Tá? Agora, a função G é uma função de uma variável. Então, o vale alterando o valor, e é diferenciável. Então, o vale alterando o valor médio, dimensão 1. Portanto, existe um T barra em 0,1, tal que G de 1 menos G de 0 é G' de T barra. Isso aqui é o TVM da análise 1 do cálculo 1. Agora, toma X barra igual a gama de T barra. Então, X barra igual a gama de T barra, né? Você conclui que com X barra igual a gama de T barra, você conclui o que você quer, tá? Que F de X2 menos F de X1, tá? Grama de F, gradiente de Fx barra vezes X2 menos X1. Tá? Que é exprimindo essa relação para cima. Tá? Então, com isso eu demonstrei terão valor médio, tá certo? Simplesmente restringindo uma função de várias variáveis a um segmento de reta, dizendo, olha, né, identificando que a derivada dela, da restrição, tá certo? É dada, né, por uma, né, você parametriza o segmento, simplesmente calcula a função do segmento e mexe nela como se fosse função de uma variável. Tá? Primeira observação importante. Tá? Esse resultado não se generaliza para funções de Rn e Rn. Tá? Então, essa identidade de valor, essa teorema do valor médio, que é uma generalização do teorema do valor médio do cálculo 1, você não tem uma versão vetorial disso. E a razão disso é muito simples. Tá? Isso aqui, eu só estou dando um contra-exemplo aqui visual, tá? Para uma curva de R, para uma curva agora de R em Rn, ou de R em R3. Tá? Pensa, a curva é essa hélice aqui, tá legal? E aí, pega a hélice indo de um ponto aqui até um ponto lá. O que seria o teorema do valor médio para uma curva desse gênero? Tá? É dizer que em algum ponto aqui pelo meio da hélice, tá? O vetor tangente, ou a derivada, que no fundo é o vetor tangente vezes a velocidade, tá? Seria igual a esse vetor que começa nesse ponto inicial e vai até o ponto final. Tá? Se você for observar, não tem nenhum ponto aqui nessa hélice cujo vetor tangente seja paralelo a esse aqui. Por quê? Porque a hélice está dando volta em torno daquilo. Ou seja, sempre tem uma componente do tangente à hélice, tá certo? Que está perpendicular àquele vetor ali, né, indo direto do ponto inicial ao ponto final. Tá? Então, claramente, não tem nenhum ponto pelo meio, tá certo? Cuja derivada seja exatamente esse vetor em vermelho. Tá legal? Então, isso aqui funciona para funções. Isso aqui funciona para funções de R em R e para funções de Rn em R desse jeito, olhando para a restrição. Mas não é verdade para funções vetoriais. Tá? Perguntas? Tá. Então, para frente mais um pouco, tá? Agora eu estou falando de uma extensão da regra da cadeia, tá? Em que eu considero, tá? Eu quero considerar a regra da cadeia em que eu estou compondo a função. Bom, deixa eu explicar como é que isso aqui vai. Pega f, né?
que eu estou pegando aqui de RK cartesiano RL em RM diferenciável. Quando eu estou olhando para o domínio como sendo um produto cartesiano, eu posso decompor a derivada de F, tá certo? Lembra, a derivada de F vai ser uma matriz com M linhas e L mais K colunas, tá? Então, o ponto é, eu posso decompor essa derivada com duas derivadas. Uma derivada de uma função de RK em RM, tá? E outra de RL em RM. Porque a matriz, que é uma matriz K, K mais L linhas e K mais L colunas e M linhas, eu posso quebrar no meio. Olha para as primeiras K colunas, isso é uma matriz, e olha para as L próximas colunas, isso é uma outra matriz. Tá? E me interessa, porque isso aqui é uma matriz com a derivada referente às K primeiras variáveis, e depois a derivada referente às variáveis de K mais 1 até L. Tá? Então, supõe que isso aqui é diferenciável em x0 e y0, com x0 em RK e y0 em RL. Bom, pega duas funções, φ e ψ, φ de Rn1 em RK, ψ de Rn2 em RK. Diferenciáveis, tal que φ de U0 é x0 e ψ de V0 é y0. Lembra, estou supondo que você é diferenciável aqui, essa função φ vai em RK, essa função ψ vai em RL, tá? Então a função φ vai nessas primeiras variáveis, essa função ψ vai nas segundas variáveis. Tá? Eu estou supondo que o ponto 0 vai no x0, o ponto V0 vai no y0. E essas são diferenciáveis. Então, conclusão, G de Rn1 mais N2 até Rn, que é dado por G de UV, é F de φ de U, ψ de V, tá? É diferenciável em U0, V0 e, né, a derivada G' de U0, V0 é F df dx, a derivada de F com respeito às primeiras K variáveis. Tá? Então, isso aqui é uma matriz. Aplicada na matriz dφ du, mais a derivada de F nas segundas variáveis, aplicada na matriz dψ dv. Tá? Onde, né, de novo, chamando a atenção, estou pensando na derivada de F', decomposta na derivada com respeito às variáveis x e a parte da derivada com respeito às variáveis x e a parte da derivada com respeito às variáveis y. Tá? Então, é só um exemplo, tá? Para essa regra da cadeia estendida. Tá? Considera uma função f de R2 em R, diferenciável, né? E supõe que G de UV é F de U, isso aqui não tá claro, tá? Mas F de U menos V quadrado UV. Só, né, a luz aqui. F de U menos V quadrado UV. Tá? Então, o objetivo é calcula G' para essa. Então, isso aqui é uma função de duas variáveis em duas variáveis. Mas, na verdade, ela tem duas funções separadas aqui. U menos V quadrado é uma, que afeta a primeira componente, e o V que afeta a segunda componente. Então, eu estou pedindo para você calcular G' para essa função em termos das derivadas de F, que eu não estou especificando. F eu não disse quem é. Tá? Então, você não vai calcular essas derivadas, você vai simplesmente fazer uma expressão para essas derivadas, né, em termos das derivadas de F. Então, esse aqui é o exercício, tenta aplicar essa regra da cadeia estendida para resolver esse exercício em verde. Tá? Vamos lá. Então, só para calcular, então, a função é U menos V quadrado UV, tá certo? Então, a função φ de U e V é U menos V quadrado, a função ψ de U e V é U vezes V. Então, a matriz G' de UV é df dx, né, avaliado no ponto U menos V quadrado UV, vezes a derivada, né? Então, com relação à primeira variável, né, vezes a derivada de U menos V quadrado, que é U menos 2V, e df dy, tá certo? De U menos V quadrado UV, avaliado contra a derivada escalar, né? A derivada escalar não, né? Isso aqui é um escalar vezes um vetor, né? Vezes a derivada de UV, que é VU. Tá? Então, essa matriz aqui, na verdade, como o G é uma função
de R2 em R, a matriz derivada é um vetor, né? Dois componentes, de fato, dito que a gente está fazendo aqui, seria dois componentes. Seria uma coluna, duas linhas. Tá legal? Então, isso aqui seria a justificativa. Eu não chamando a atenção, só que eu enunciei essa regra da cadeia e nem mencionei demonstração, porque, na verdade, a demonstração disso aqui é só interpretar essa situação que eu estou descrevendo aqui, usando a regra da cadeia, a regra da cadeia anterior. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é um corolário imediato da regra da cadeia que foi demonstrada, interpretando corretamente as coisas. Só que, na hora de aplicar, ela é razoavelmente diferente. Se eu tenho f, eu quero derivar f de uma função de várias variáveis, e de cada variável depende de umas outras. Então, eu tenho que sair derivando, né? Calcular f com respeito a uma das variáveis, que entra em vários lugares na outra, eu tenho que derivar a função com respeito à primeira variável, a derivada da primeira variável com respeito à variável correta, mais deriva com respeito à segunda variável correta, etc. Isso é a forma prática, né, de calcular a derivada de funções compostas, em que a letrinha, né, que está com respeito a qualquer derivar, aparece em vários lugares na fórmula da função. Bom, eu quero a definição de diferenciabilidade, a existência daquela coisa linear, mais o erro, tá certo? É perfeitamente satisfatório do ponto de vista conceitual, mas um pouquinho desajeitada do ponto de vista prático para você fazer conta. Tá? Para você verificar diferenciabilidade em situações de interesse. Tá? Então, interessa ter um critério um pouco mais robusto para verificar a diferenciabilidade e que não dependa de você, quer dizer, que que seja mais prático, você possa fazer uma continha e verificar a diferenciabilidade sem ter que ir atrás da definição, descobrir quem é a parte linear, porque isso aqui, para os exemplos que a gente fez, pode ser fácil, mas pode ser extremamente complicado. Tá? Então, está aqui um teorema de respeito a isso. Pega uma condição para a diferenciabilidade que é relativamente fácil de verificar do ponto de vista prático. Tá? Considera ômega em Rn um aberto, f de ômega em R uma função cujas derivadas parciais existem em ômega e são contínuas num ponto x0 em ômega. Então, f é diferenciável em x0. Então, para poder, eu não preciso achar a transformação linear, basta calcular derivadas parciais, com respeito às, né, e verificar que as derivadas parciais, basta saber que as derivadas parciais existem, tá, e são contínuas no ponto de interesse. Tá? Então, conclusão, f é diferenciável no ponto de interesse, tá bom? Então, vamos ver a demonstração disso. Tá? A maneira como isso funciona né, lembra, eu estou querendo demonstrar a diferenciabilidade. Então, função f, então, eu vou de x0, aqui meu desenho, vou de x0 a x0 mais h, somando o vetor h, tá certo? E eu vou decompor isso em, eu quero comparar isso com as derivadas parciais, então eu vou decompor com uma movimento horizontal, vai de x0 até x0 mais h1 é 1, e depois, né, soma h2 é 2 para chegar em x0 mais h. Tá? Então, eu vou usar esses dois. Então, eu quero f de x0 mais h menos f de x0, mostrar a diferenciabilidade. Isso é f de x0 mais h menos f de x0 h1. Então, somando, subtraindo, f de x0 mais h1 é 1, menos, mais f de x0 h1 é 1, menos f de x0. Então, indo para esse ponto aqui, interpolando com esse ponto aqui. Tá? Define g de t como sendo f de x0 mais h1 é 1, mais t, h2 é 2. Tá?
O T indo de 0 a 1. Então, isso agora eu estou parametrizando esse segmento vertical aqui. Tá? Então, existe um S, agora usando o termo valor médio, existe um S em 0, 1, tal que G de 1 menos G de 0, G de 1 vai ser o F de X0 mais H, né? Mais H1, né? É 1 mais H2 é 2, menos G de 0 é simplesmente o Fx0 mais H1. Tá? Essa diferença é igual à derivada, né? Você vai olhar a derivada de f com respeito a x2, porque eu estou simplesmente olhando para uma derivada na vertical. Tá? Em x0 mais h é 1, mais o cara um ponto no meio. É S, H2 é 2. Estou olhando nesse segmento vertical, tá certo? Essa diferença do valor da função lá e cá é igual à derivada de f, né? Em algum ponto pelo meio, vezes H2. Tá? E, analogamente, f de x0 mais h é 1, menos f de x0 é df de x1, em x0 mais s', né? H1 é 1 vezes H1. De fato, S' não é S barra que eu vou usar depois, tá? Eu botei S' aqui, mas na verdade eu queria S barra. Logo, f de x0 mais h menos f de x0, tá? F de x0 mais h menos f de x0 é df de x1, x0 mais S barra H1 é 1, H1, mais df de x2, x0 mais f em x0 mais h é 1, mais S H2 é 2, né? Vezes H2, tá? Então, agora eu vou dizer, olha, toma epsilon de h como sendo df de x1 de x0 mais S H1 é 1, menos df de x1 de x2 vezes H1, mais. Agora eu vou pegar esses caras aqui, aproximar pelas derivadas, as derivadas agora no ponto x0. Tá? Então, a derivada nesse ponto é df de x1 nesse ponto, menos a derivada em x0, mais a derivada nesse ponto aqui, menos a derivada de x0. Agora, S e S barra são pontos específicos dados pelo valor médio, tá? H2, né? E, com isso, o f de x0 mais h é f de x0 mais gradiente de f de x0h mais epsilon h, só que o epsilon h dado, né? O epsilon de h dado por essa expressão aqui. Por quê? Porque agora f de x0 mais h menos f de x0 é esses caras que subtrair, o gradiente de f em x0, mais o erro. Tá? H1 mais H2 mais o erro. E esse erro, tá certo? É pequeno. Por quê? Por quê? Porque esse erro são derivadas de f de x1 e de f de x2, uma no ponto x0 e outra no ponto lá perto de x0. Uma no ponto x0 e outra está perto do ponto x0. Tá? Então, para cada epsilon, eu consigo um delta, tá? Que eu te digo que se x está na bola centro delta e raio x0, então df de x1 em x menos df de x em x menos df de x em x0 é menor que epsilon. Portanto, se o h for menor que delta, na norma 1, na verdade, tá? Segue a definição de epsilon h, que a norma de epsilon h é menor ou igual que epsilon h1 mais epsilon módulo h2, tá? Que é menor ou igual que uma constante epsilon norma de h, que é isso que você quer mostrar. O erro vai para zero. Quero mostrar que o erro vai para zero mais rápido que h. Eu mostrei que ele, para cada epsilon, existe um delta, que é de h sobre norma de h é menor que c epsilon, desde que o h seja menor que delta. Tá? Então, eu acabei de mostrar que se a função, com isso eu mostrei que, uma função muito espertinha, né? Que se a tua função, as derivadas parciais são contínuas, tá? Num ponto, e definidas uma vizinhança contínua num ponto, então a função é diferenciável naquele ponto. Tá? Eu não preciso verificar a existência da derivada da matriz A. Tá? Isso é uma condição suficiente, que a gente chama. Uma condição que é forte o suficiente para garantir diferenciabilidade. Mas diferenciabilidade pode acontecer mesmo que as derivadas parciais não sejam contínuas. Isso aqui não é uma condição necessária. Tá?
E aí, um exemplo disso é pega f de xy igual a x2 seno de 1 sobre x para x diferente de zero e zero para x igual a zero. Então, aqui o exercício, o próximo exercício para vocês, é verificar, né, que essa função aqui, tá, não tem derivadas parciais contínuas, não tem derivadas parciais contínuas, tem derivadas parciais, não tem derivadas parciais contínuas em 0, 0, mas ela é diferenciável em 0, 0. De fato, a derivada dela é zero. Tá? Então, são 4h32, vou dar 8 minutinhos para vocês, só para vocês fazem esse exemplo. Verifica que essa função, tá, as derivadas parciais não são definidas, nem contínuas. Tá? Então, essa função é diferenciável em 0, 0. Tá?
Bom, nem nada complicado, tá certo? Calculando a derivada com as derivadas parciais com respeito a x, usando a coisa usual, a derivada com respeito a x, x2 sendo de 1 sobre x, 2x sendo de 1 sobre x vezes x2 derivada de seno de x, sendo de 1 sobre x, é cosseno de 1 sobre x vezes menos 1 sobre x quadrado. Cancela o x quadrado, fica 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x para x diferente de zero. E zero para x igual a zero. Então, essa função é descontínua, barbaramente descontínua, tá certo? Em x igual a zero, porque esse pedaço aqui é pequenininho, tá certo? Vai para zero, mas esse pedaço aqui oscila que tem um louco, se aproximando de zero. Então, essa função, tá certo? Tem aquela oscilação descabelada perto de x igual a zero, a derivada, né? Tem aquela oscilação descabelada para perto de qualquer ponto x igual a zero para qualquer y, tá? Então, né, as derivadas parciais até existem, tá? Mas são descontínuas. Tá? Mas, se você quer calcular, se você quer verificar isso, tá certo? Observa que se eu quero olhar para a derivada de f em 0, 0, 0, tá? Eu quero calcular f de hk menos f de 0, 0. F de 0, 0 é 0. Tá? Então, f de hk, basta estimar f de hk. Mas aqui eu afirmo que a derivada é 0. De fato, f de hk é menor ou igual que h ao quadrado seno de 1 sobre k. Seno sobre k é menor ou igual a 1. E h ao quadrado vai a 0, dividido por h quando h vai para 0. Então, né, essa função f é diferenciável em 0, 0 e a derivada dela é igual a 0, 0. Tá? É igual ao funcional nulo. Então, apesar de ela ser descontínua, em todos os pontos y igual a 0, portanto, uma vizinhança do 0, 0. A derivada de f de x, tá? Perguntas? Tá. Seguindo. Então, primeiro uma observação, tá? Que o autor do livro, que se estende razoavelmente, né? Mas que eu não estou muito interessado para ver essa disciplina, tá? É que toda essa teoria de diferenciabilidade que a gente acabou de desenvolver se estende naturalmente com aplicações entre espaços vetoriais normados, inclusive de dimensão infinita. Tá? Se f de v e w é diferenciável, se existe um L e epsilon x0 de v em w, né, com L de x0 mais h, com f de L de x0 mais h igual a f de x0 mais L de h mais epsilon x0 de h, onde L é linear e contínua e epsilon x0, tá certo? Vai para zero mais rápido que a norma de h, v. Bom, então a única coisa importante aqui, a adaptação é importante para essa definição de diferenciabilidade entre espaços vetoriais normados, tá? É que eu preciso que essa transformação linear que aparece na definição seja contínua, o que é automático no caso de dimensão finita e não é no caso de dimensão infinita. Tá? Isso aí é diferenciabilidade Frechet. E em dimensão finita também se usa a diferenciabilidade Gatot, que não quer dizer grande coisa, mas também é um conceito que aparece no contexto de discussão de diferenciabilidade em aplicações entre espaços de dimensão infinita. Tá? Então, diferenciabilidade está introduzido. Tá? Eu não estou, mas como eu disse, o autor gasta um certo tempo em explorar essa ideia, né? Que é coisa que eu não vou fazer porque eu acho que não, de fato, a diferenciabilidade entre espaço de dimensão infinita não está no escopo dessa disciplina. Tá? Bom, se f de ômega em Rn em Rm é diferenciável em ômega, f' é uma função. Agora, lembra, né, isso aqui voltando no cálculo, a gente até agora estudou a derivada como num ponto, né? A derivada é a derivada num ponto, para cada ponto é uma derivada diferente. Aqui eu estou olhando um pouco para a natureza da derivada como função, né? Como uma nova função definida a partir de uma função dada. E em R, para funções de R em R, né,
A derivada, se você tem uma função de RR, a derivada f' é uma função de RR também. Tá? Se eu estou falando de uma curva em Rn, tá? A curva é uma função de f em Rn, então a derivada é para cada ponto da curva, também é um vetor que é uma função de Rn. Então, tanto para f de Rn ou para f de Rn, a derivada, né, assume valores no mesmo lugar. Tá? É uma coisa da mesma natureza do que você começou. No caso de uma função de RR, a derivada, como função, é uma função de RR. No caso de uma curva de f de RN, a derivada é uma função de RN, também é uma curva. Tá? Agora, em geral, a derivada não é da mesma natureza. A derivada é uma função de ômega, do espaço que você começa, nas transformações lineares de Rn em Rm, que, na verdade, em princípio, é um espaço maior. Né? A não ser que o M seja igual a 1. Tá? Então, é o espaço das aplicações lineares de Rn em Rm. Tá? Bom, fixadas as bases L de Rn e Rm, você pode identificar de maneira natural com o espaço das matrizes M por N. M linhas e N colunas. Tá? Então, né, uma vez que você escolhe uma base, tá? A derivada de uma função de R2 em R2, que é o caso do exemplo aqui, vai ser uma função de R2 no espaço das matrizes 2 por 2. Tá? A gente já viu isso. Né? Bom, eu tinha deixado isso como exercício para terminar a aula, mas nem precisa fazer, acho que vocês fizeram bastante coisa desse gênero. Então, essa F', tá certo? Você calcula da maneira óbvia. Se F' é a matriz jacobiana, né? df dx1, df1 dy, df2 dx, df2 dy. Você calcula, df1 dx é y, df1 dy é x, df2 dx, tá certo? É 2x, df2 dy é 4y. Isso aqui então, como eu disse, a derivada, a natureza da matriz derivada, da função derivada, é uma função do R2 nesse espaço de matriz, que é um espaço de dimensão 4. Então, é um R2 num R4. Tá? Então, alguma pergunta? Não? Então, eu vou ficar por aqui por hoje. Tá? E só falta um detalhezinho para terminar esse capítulo de derivada, a gente segue em frente na quarta-feira. Tá bom? Profesor. Pois não? Hola, profe. Fala, Luis. ¿Para cuándo fue usted dijo que era el ejercicio? ¿Para hoy? Yo tenía listo para hoy. El lema, 4:21. Sim, é o exercício para apresentar na semana que vem, na quarta-feira. ¿En la otra? Isso. Ah, bueno. Porque lo tenía ya preparado. Não, tá bom, mas faltam 10 para as 5, deixa... Não. Eu te dei uma semana, eu não posso dizer ficado claro, mas eu estava te dando uma semana para você preparar. Então, se você já preparou, ótimo. Se você não preparou, né, usa mais uns dias, tá bom? Quarta-feira eu vou parar um momentinho no meio da aula para você apresentar. Tá Dice Perguntas? Comentários? Tá bom. Então, bom fim de semana para vocês.